estar aqui juntamente com os irmãos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Que é para isso que nós fomos chamados, foi para glorificar, exaltar o seu santo nome, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nessa noite já foi aqui, já cantaram e falaram a respeito disso, a respeito de adoração, que nós possamos realmente fazer assim como diz a sua palavra, que Deus procura os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Essa palavra em espírito e em verdade, ela é muito forte, ela é muito poderosa, né? Porque muitos dizem que adoram o Senhor, mas às vezes pensam que adorar a Deus é somente com os lábios, é somente com o falar, mas só que a verdadeira adoração, ela vem de dentro. Até porque a nossa transformação, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, a nossa transformação, ela vem de dentro para fora. Não é somente uma aparência exterior, não ter uma aparência. O ser humano é diante de Deus, então nós não podemos viver de aparência, nós temos que viver na verdade. Eu quero aqui mais uma vez agradecer o irmão Adão, que nos convidou, o irmão Ney, o nosso pastor Jasper, que está aqui hoje, mas que Deus em Cristo abençoe onde quer que ele estiver neste momento. E também quero aqui justificar a ausência da minha esposa, pois ela está na congregação, junto com os irmãos lá, né? Eu vim para cá e ela ficou na missão lá. A missionária tem que estar também junto com a mão parada, né? Não pode largar a parada de jeito nenhum. Amém? Glória a Deus. Quero aqui ler alguns versículos da palavra de Deus, se os irmãos quiserem acompanhar, está no livro de Gênesis, capítulo 24. Amém? Vou esperar os irmãos para nós ler, os irmãos acompanham, para a meditação da igreja nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 24, do versículo 1, vamos ler alguns versículos, iniciando o versículo 1. Amém? Vocês acharam? Amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Os irmãos se levantaram, vamos ficar todos em pé para fazermos essa leitura nessa noite. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir minha mulher, e esta terra farei, seguir a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai que está no céu, quero te agradecer neste momento, Senhor, pela leitura da tua palavra, Pai querido. Que o Senhor possa nessa noite falar aos nossos corações através da mesma, meu Deus. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor Deus, mas aquilo que o Senhor quer transmitir para o teu povo, Pai. Vem nessa noite, meu Deus, continuar fazendo-se presente, continuar fazendo, meu Deus, maravilhas em nosso meio, Pai.
Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar o vosso assento nessa noite. Glória a Deus. Nós estamos nessa noite, irmãos, diante de um texto sagrado, onde ele vai falar a respeito de bênçãos. Esse texto sagrado, eu acho ele muito interessante e importante. Eu já vi algumas pessoas, em algum determinado momento, pregando a respeito, às vezes, quando é culto para casais, em algum seminário para casais. Eu já vi esse texto sagrado, ele sendo aplicado para a igreja desta forma. Mas só que, toda vez que inicia o ano, quando começa janeiro, eu gosto de começar a ler a Bíblia de Gênesis. Nos primeiros dias de janeiro, eu lendo essa passagem, ela me chamou a atenção para... Ela veio de várias formas, porque quem lê a palavra sabe que quando nós lemos a palavra, eu creio que é o Espírito Santo de Deus que ele começa a trabalhar na nossa vida e começa a trazer algo ao nosso encontro através dessa palavra. E eu lendo esse texto sagrado, eu achei interessante, que eu disse, rapaz, eu li esse texto, já participei desse texto, já ouvi esse texto em outras ocasiões que falava a respeito de casamento, a respeito de outras coisas, só que me veio na minha mente na mesma hora que isso também fazia parte de transmitir bênção para as pessoas. Porque bem nós somos bem conhecedores da história de Abraão. O que eu acho interessante em Abraão é que na época que Abraão ouviu a voz de Deus, ainda não existia, eu creio que ainda não existia palavras escritas, ainda não existiam escrituras, livros para ele ir lá estudar e algo falar com ele através das escrituras. Não havia, ele somente Deus falou com ele e ele ouviu a voz de Deus. E o que eu acho interessante é que Deus falou com ele prometendo uma coisa que ele não sabia. Ele estava em um lugar distante, em uma terra distante, e Deus mandando ele para outro lugar, porque lá ele teria uma bênção para ele. Aí me chamou a atenção e disse: Abraão estava em um lugar, foi chamado por Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus, para que ele pudesse mais da frente receber uma bênção. E não era uma bênção qualquer, era uma terra a qual Deus prometeu para ele e para toda a sua descendência. E ali ele chama o seu servo, ele muito já elevado de idade, ele chama o seu servo e pede para que ele voltasse, porque ele já tinha caminhado todo o decorrer dessa história, ele já tinha caminhado, ele tinha chegado lá em Canaã. Mas só que agora ele estava velho e a sua descendência, ele queria retornar lá desde o princípio, desde a sua terra. Então ele pediu para o seu servo, ele chamou o seu servo e falou: olha, eu quero que você vá buscar agora uma esposa para o meu filho, para que a minha descendência continue crescendo da forma exata que tem que acontecer. Porque às vezes nós pensamos que Deus ele quer nos dar alguma coisa. Eu não sei se os irmãos são assim, mas eu já vi, talvez até eu também, eu queria da minha forma, do meu jeito. E eu acho que já é do ser humano, do instinto do ser humano, querer que as coisas aconteçam do nosso jeito. O ser humano ele quer enriquecer ligeiro, ele quer, às vezes quando nós somos jovens, nós quer fazer algo, fazer que nem o ditado da minha mãe, dar uma passada maior do que as pernas. Só que as coisas de Deus não é dessa forma. Às vezes nós pensamos, nós olhamos para a nossa vida, para a nossa família e achamos que uma coisa é boa para a nossa família, mas às vezes Deus sabe que aquela visão que nós estamos tendo é diferente daquilo que Deus está querendo para cada um de nós. E nós vamos ver dentro do texto sagrado que Abraão, o que é que ele queria? O que é que dá de entender pela vida de Abraão? Ele era um pai cuidadoso.
Ele era um pai abençoado. Mas por que Abraão ele era um pai abençoado? Porque ele ouviu e obedeceu a voz de Deus. E ele queria estender isso para os seus filhos. Ele queria que continuasse toda a sua família agindo dessa forma diante de Deus. Porque é o certo. Não adianta nós querer correr ao contrário do que Deus está querendo fazer na nossa vida. Não adianta nós pedirmos uma bênção, nós só pedir e não ir atrás, nós não der a passada para caminhar atrás dessa bênção. Porque Abraão ele fez isso quando Deus prometeu uma bênção para Abraão, disse para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela. Ele não viu em um livro, ele não ouviu falar de outra pessoa, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, disse: sai do meio da tua parentela. Mas como eu disse, o ser humano ele é falho. E ele, por algum momento, assim, daí entendeu, a minha forma de entender, ele deu um pequeno vacilo. Ele levou o sobrinho. E a ordem de Deus é que ele saísse do meio da parentela. Aquilo que eu falei, o ser humano quer fazer as coisas do meu jeito. Eu vou dar um jeitinho, que nem nós temos um ditado aqui na nossa nação, no nosso Brasil, um jeitinho brasileiro, né? Nós sempre queremos dar um jeitinho para que adiantar a nossa bênção. Nós pensamos que nós dando um jeitinho, nós vamos conseguir chegar mais ligeiro aonde a nossa bênção está. Só que o interessante é que as bênçãos correm atrás de nós. O que eu acho interessante é que a palavra de Deus diz que as bênçãos correm atrás de nós. Nós não precisamos adiantar nada, não precisamos nós correr atrás dela, porque se nós correr atrás da bênção, eu acredito que nós vamos estar contrário à palavra, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, as bênçãos correm atrás de nós. Nós somos alcançados pela bênção, e só em nós está aqui hoje, reunidos neste lugar. Todos aqui eu tenho certeza que aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Você já foi alcançado pela primeira vez. Eu já fui alcançado pela primeira vez. E agora, aquele pai abençoado, porque ele era abençoado de tudo, da forma que Deus mandou que ele fizesse, ele vinha fazendo. E o que é que eu estou fazendo? O que Deus mandou. Será que eu vou chegar algum momento e dizer: Senhor, mas o Senhor me prometeu isso e até agora, eu estou tentando isso e até agora não. Como é que eu estou agindo diante de Deus? Será que eu estou pronto para as bênçãos me alcançar? Será que eu não estou? A bênção está vindo de lá para cá e eu estou correndo para cá, como é que ela vai me alcançar? Será que eu estou sendo fiel o suficiente para que Deus venha fazer com que as bênçãos me alcancem? Agora o seu servo, ele chama o seu servo da sua casa, para que ele fizesse o juramento para buscar uma esposa para o seu filho. E agora aquele servo, ele disse: mas se ela não quiser vir, se eu for atrás dessa mulher agora, eu estou fazendo um juramento. E um juramento é uma coisa séria, principalmente naquela época, né? Em alguns tempos passados, a palavra de um homem, você poderia não ter nada, mas a palavra do homem valia tudo. Se ele falasse uma coisa, aquilo ali estava decretado. Então a palavra valia muito. Mas se a mulher não quiser vir, se ela não quiser vir contigo, está cancelado o juramento, não vai ter problema nenhum. E ele sai ao encontro, ele sai agora ali, ele se arranja todo dia, ele faz toda aquela caravana. Abraão ele era bem fraquinho, ele era bem pouquinho abençoado. Só o servo dele passa aí, levou logo 10 camelos, um monte de ouro, um monte de prata, para aonde achasse ele era bem fraquinho, mas olha um pouquinho de bênção que corria atrás do homem, né? Até quando ele errava, eu acho interessante, quando ele errava não, até quando ele fazia algo que aí para a gente ia ser errado, Deus abençoava. Quando o sábio foi bater lá dentro do palácio do rei lá, ele com medo do rei lá, o rei, quando Deus falou com o rei deu um monte de riqueza para ele: não, rapaz, vai-te embora, pega a tua
esposa, vai ter assim, não deu servo, deu ouro, deu tudo para ele. Será se o homem era, será se as bênçãos corriam para ele? Agora o seu servo sai em busca dessa esposa. E olha só o que é interessante, cada um de nós, irmão, ser fiel a Deus e obedecer a palavra de Deus. Aquele servo de Abraão, ele tinha tanta convicção no Deus de Abraão, no Deus que Abraão servia, que quando ele chegou em certo lugar, uma das primeiras coisas que ele fez, que é muito importante, ele fez uma oração. Aquele servo chegou em certo lugar, em um lugar onde ele encontrou uma fonte de água, e estrategicamente ele disse, com certeza, porque naquela época eram as mulheres que buscavam água, que faziam esse tipo de coisa, né? Eram as mulheres, abasteciam, e era de longe, não era de perto não. Se fosse hoje, misericórdia, Isaac, né? Ele ia sofrer. Glória a Deus. Eram as mulheres que iam buscar água. E o que eu acho interessante é que ele começou a fazer uma oração, e o que dá de entender dentro da palavra de Deus, que ele não estava fazendo uma oração em palavra, ele estava falando em pensamento. Dá de entender que ele estava fazendo uma oração em pensamento e fazendo um voto a Deus, né? E diz: Senhor, a mulher, eu pedi água para dar-te de beber. Mostra o sinal, a mulher que der água para meus comigo, aquela que me trata bem, aquela que. Olha só, às vezes nós queremos uma bênção e não especificamos a bênção. Às vezes nós pedimos uma bênção ao Senhor, e quando é mais na frente, sabe o que a gente faz? Nós não vai que tem um Adão aqui não, tá? Aí faz que nem o Adão lá do Éden. Disse, a mulher que me deu, ele arrumou uma desculpa, né? Adão, o que foi que fez com o pecado? Ele disse, a mulher que me deu. Ele já tirou essa de banda, já tirou o corpo dele de banda. Nós temos o dever, nós como crentes, pessoas salvas pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, pelo sangue de Jesus, nós temos o dever de especificar as bênçãos que nós queremos, sabe por quê? Porque ela vai servir justamente para nós mesmos e para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Agora aquele homem faz uma oração, e a palavra de Deus diz que ele nem terminou. Ele nem terminou de pensar, fazer aquela oração ali em pensamento, ele nem terminou. Quando ele pensa que não, lá vem Rebeca. Ela foi lá, encheu o seu cântaro, e ele disse: dá-me de beber. Ela prontamente deu de beber, e ela se expôs para dar de beber também os camelos, e no final ela chamou para repousar na sua casa, porque lá tinha muita palha feita para alimentar os seus camelos, e também tinha lugar para que eles ficassem. Outra coisa que nós devemos entender e prestar muita atenção, para na hora que a bênção chegar, nós achar que não é a hora da bênção. Quando ela fez isso, o que foi que o servo entendeu? Ele disse: isso aqui é resposta de Deus. Na mesma hora, irmão, apesar de talvez alguns pedidos demorarem que nem os pedidos de Ana. Ana passou um tempo pedindo um filho e demorou. Mas tem bênçãos que não demoram. Não sei se depende do tanto da nossa fé, do tamanho da nossa fé, do tamanho da nossa devoção a Deus. Não sei por quê. Os mistérios de Deus têm seus mistérios, e Ele só revela na hora que Ele quer. Eu fico maravilhado, né, neste lugar. Nosso pastor não está, mas olha o grupo de pessoas que foi levantado por Deus para estar ajudando o vosso pastor. Isso é muito importante em um lugar. Isso é bênção de Deus, que eu tenho certeza que Deus tem derramado sobre a vida do nosso pastor Tiago. Tem essas pessoas neste lugar, os irmãos
Deus, isso é bênção de Deus em nossas vidas, irmãos. Isso é bênção na vida de cada um, quando nós todos estamos reunidos aqui. Isso é bênção de Deus que já nos alcançou. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, vão até a casa de Rebeca. Quando chega lá, que o servo de Abraão transmite tudo aquilo que foi conversado entre Abraão e ele. Eles falaram logo: se isso é coisa de Deus, então Abraão, vocês, Deus. E a moça vai, se ela quiser ir, como é que não vai querer? Já tinha ganhado ouro, já tinha ganhado. Quando, com certeza, quando a família viu que o homem era bem remuneradamente, né, tinha um bom dinheiro, se ela quiser ir, ela pode ir. Mas só que tudo isso é projeto de Deus. Tudo isso é projeto de Deus. E quando eu comecei a me aprofundar nesse capítulo, quando eu comecei a mergulhar eu fui entender que ele tem muito símbolo. Ele é muito simbólico, esse capítulo do Antigo Testamento. Ele é muito simbólico. Se nós começarmos a parar para entender esse capítulo, daria a entender o quê? Quem representaria? Abraão estava representando quem naquele momento? Se nós parar para prestar atenção, ali existe Abraão, existe Isaac e existe o servo. Abraão ali ele está sendo uma simbologia de Deus. Isaac, seu filho, estava simbolizando ali Jesus Cristo. E o servo, quem estava representando, simbolizando ali? O Espírito Santo. Nossos irmãos da Itália aqui estão afiados, eles não é brincadeira não, o irmão dele aí está afiado. Glória a Deus. Os etadianos aqui estão todos. O servo representava o Espírito Santo. E Rebeca? A igreja. Glória a Deus. Quando a gente começa a se envolver com a palavra de Deus, começa a falar em bênção, eu principalmente quando falo em bênção, eu me lembro logo do céu. Porque esse mundo aqui, a palavra de Deus diz que jaz do maligno. Então o que é que eu vou querer aqui nessa terra? E agora o Pai mandou o servo ir. O servo significava o Espírito Santo. Por que ele simbolizava o Espírito Santo? Ele transmitiu a ideia para a mulher e ensinou o caminho. Quem é que nos ensina? Quem é que todos os dias está nos ensinando, nos despertando como é que nós devemos andar, o que é que nós devemos fazer, o que é que nós devemos pensar? É o Espírito Santo. Nós somos um privilegiado, irmãos, por quê? Porque o Espírito Santo, quando Jesus Cristo ele veio a essa terra, quando ele foi levado ao céu, agora o Espírito Santo ele veio para essa terra, para ele ficar nessa terra conosco todos os dias até a consumação do século. O Espírito Santo ele via sobre o povo no Antigo Testamento, ele via e voltava. Ele não ficava na pessoa. Os irmãos sabiam disso? Que o poder de Deus usava o homem naquele momento e voltava. Nós podemos ver, mas aonde eu tenho base nisso? Em Sansão, lá no livro de Juízes. Eu disse que quando Deus deu a Sansão, a palavra de Deus diz que Deus se apoderava de Sansão. E outros mais. E nós temos o privilégio de hoje, o Espírito Santo
é que quando nós temos uma bênção, ninguém toma. Quando Deus determina uma bênção para mim e para você, não fique preocupado se você vai ter ela ou não, porque você vai ter. Foi prometido para José uma bênção que um dia todos iam se curvar diante dele, que um dia ele ia ser uma pessoa importante. O nosso problema é alguns, mas você está lá. Da mesma forma que eu falei no início, nós queremos nosso jeito e logo. Se nós ver a bênção que José recebeu, ela foi gloriosa, ela foi maravilhosa. Ele só não teve lugar no trono do rei, mas ele conseguiu reinar em outra nação. Você imaginou? Nem nos nossos dias atuais, que está tudo virado de cabeça para baixo. Só agora na Venezuela, né, que tem uma nação comandando a Venezuela, mas a força, né? Não foi de livre, espontânea vontade do presidente de lá, né? E José, sendo de outra nação, sendo de outro povo, mas como ele tinha uma promessa na sua vida, Deus fez com que ele governasse uma nação diferente. E eu e você, nós somos selados por Deus, pelo sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz. E as portas das bênçãos vão estar abertas para mim e para você. Só não se desespere, só não fique agoniado, só não fique desesperado que hora vai chegar, ou então você vai tentar fazer algo que nem Sara fez. Tinha uma promessa, Sara, e ela duvidou e botou a sua serva para ter um filho de Abraão. O que foi que ela tentou fazer? Um jeitinho brasileiro. Foi tentar dar um jeitinho para que a bênção se concretizasse. E não é nós. Não é nós que fazemos as bênçãos se concretizarem em nossas vidas. É Deus. E que nós devemos ter uma coisa em nossa mente todos os dias: a bênção já é nossa, a bênção já é minha. Não se desespere. Rebeca saiu de sua casa, não sabia, não conhecia, não sabia o jeito, se era alto, baixo, moreno, branco, não sabia que jeito era aquele homem que estava sendo prometido para ela. Mas quando ela vinha no caminho e de longe ela avistou aquele jovem, olha só o que é a importância, irmãos, da oração. A palavra de Deus diz que Isaac estava lá no campo, eles se encontraram no campo. Os irmãos sabem o que Isaac estava fazendo? Isaac estava orando. Aí nós queremos receber bênção, sem oração, sem aquelas 3 letras, né? Não sabe o que é 3 letras, uma vez o Estevão veio obedecer, né? Nós queremos receber nossas bênçãos sem obedecer a palavra de Deus. Aonde nós vamos chegar? Nós não vamos chegar em lugar algum. Porque a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é o nosso guia, ela que nos mostra, ela que nos aponta o caminho. E se você hoje, nessa noite, você está talvez esperando uma bênção há muito tempo e ela não aconteceu, acalma o teu coração, porque no momento de Deus, na hora de Deus, ela vai acontecer. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de mentira, ele é um Deus de verdade. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As bênçãos geram. Vamos aproveitar. Nós estamos vendo o mundo vivendo um caos neste momento. A geração em que nós estamos vivendo, ela está em caos, irmãos. Se nós pararmos para pensar e olhar com os olhos espirituais, a geração que nós estamos vivendo, ela está em caos. Um caos dentro da mente.
E se a nossa mente ela estiver doente, irmãos, vai trazer muitos problemas espirituais para nós. Muitos apostatando da fé, muitos retrocedendo, voltando atrás da sua fé. Na virada do ano, agora em 2025 a 2026, a filha de um primo meu foi criada dentro da igreja, pegou uma tal de depressão, e ele foi lá ver ela na virada do ano. Quando chegou lá, ela estava pendurada numa corda pelo pescoço, se matou. Uma jovem que poderia ter tudo na sua vida, na casa do Senhor, ser várias coisas na casa do Senhor, porque ela era uma bênção. Mas por conta de ela querer fazer aquilo do jeito dela, deu alguma coisa ruim, e o inimigo aproveitou e entrou na sua mente. E eu estou dando esse exemplo somente porque é bem próximo de mim, estou dando esse exemplo, mas isso está acontecendo, mas é porque as pessoas não estão querendo mais verdadeiramente seguir a Deus de verdade. O amor está se esfriando no coração das pessoas. Em alguns lugares nós não podemos nem pregar a respeito do amor. Vocês sabiam disso? Que tem algum lugar que não podemos nem pregar a respeito do amor? Pastor, por que você não pode pregar a respeito do amor? Porque a maioria das pessoas estão em desavenças com os outros, brigando, tem ódio no outro, e se dizem seres cristãos. Como é que a bênção vai me alcançar se eu estou dessa maneira? Nós estamos com a mania de colocar a culpa até em Deus. E eu? Qual é a minha parcela de culpa? O que é que eu tenho que fazer? Sabe o que eu tenho que fazer? Novamente, ter um diálogo com Deus. Novamente, ter uma aproximação com Deus. Como é que eu me aproximo de Deus? Conversando com Ele. É tendo diálogo com Deus que nós vamos se aproximar. Eu pergunto nessa noite: qual está sendo o teu diálogo com Deus? Ou melhor, você está tendo um diálogo com Deus? Você está falando com Deus? Você está pedindo a direção de Deus? Você está agradecendo a Deus? A partir do momento que nós se voltar para Deus, as bênçãos nos alcançarão. A partir do momento que nós abrimos nosso coração verdadeiramente, as bênçãos do Senhor ela vai ser sempre. E nós estamos precisando disso, de um contato, de um estreitamento, de uma amizade verdadeira com Deus. Porque a partir do momento que eu tiver uma amizade verdadeira com Deus, eu vou estar sendo fiel ao meu irmão, vou estar sendo fiel a todos, vou estar sendo sempre fiel à minha esposa, aos meus amigos, à minha família. Quando eu olho para o casamento, que nós vamos lá e fazemos um juramento, né? Todos são casados, não vou nem estar ajeitando, né, também? Né? Faz que eles são casados. Nós vamos lá e fazemos um juramento lá diante do juiz, e tem até testemunho também. Só que eu falo para a minha esposa, o importante não foi aquela que eu falei para aquelas pessoas e o que o juiz ouviu, mas sim a minha fidelidade diante de Deus. A bênção é minha, a bênção é sua, a bênção é nossa. Não deixe a sua bênção escapar, irmão, pelo momento de prazer, pelo momento de nada. As bênçãos estão escapando, irmão, entre os dedos
coisinha, não vai fazer mal, não. Nós podemos perder a nossa bênção por pequeno vacilo, vou usar essa expressão, um pequeno vacilo. Nós podemos perder até a nossa salvação. Sabe por quê? Não existe pecadinho e pecadão. O pecadinho não vai tirar a salvação, não. Cuidado. Cuidado que o pecadinho, ele pode tirar sim a nossa salvação. E a maior bênção que eu espero, e tenho certeza que a igreja do Senhor espera, é um dia de morar no céu. Amém? Como é que os irmãos para ficar em pé nessa noite? Para concluir, eu quero dizer aqui para a igreja: faça que nem o servo de Abraão. Vá sempre na direção de Deus, buscando sempre a direção do Senhor, buscando sempre conversar com o Senhor em cada coisa que você fizer. Aquilo que você desejar na sua vida ou para a sua vida, peça a direção de Deus. E eu tenho certeza, assim como Abraão disse, no Deus cuja presença eu ando, ele disse para o seu servo: tenho certeza que você vai e vai trazer a mulher certa. Então, se nós estivermos andando na presença de Deus, a bênção já é nossa, em nome de Jesus. Quero aqui fazer uma oração. Feche seus olhos nesse momento. Oramos nessa noite. Glorioso Deus, Pai amado e bendito que está no céu, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, abençoa, meu Deus, este coração, Senhor Deus, essa mente, que tanto almeja, meu Deus, por aquela bênção, Senhor, e ele acha, Senhor, que está demorando, Pai, mas que nessa noite o Senhor possa acalmar o seu coração, entregar a sua bênção no momento oportuno. Nessa noite, meu Deus, eu quero te apresentar esses adolescentes, meu Deus, nessa igreja, Pai. Que eles continuem, meu Deus, sendo uma bênção na tua casa. Que eles venham, meu Deus, sempre estar sendo um vaso de honra, Senhor, e testemunho do poder que há na tua palavra, Pai. Deus querido e santo, abençoa todos os senhores, senhoras, adultos, jovens deste lugar, e que este bairro, meu Deus, ele venha conhecer o real poder que há no teu nome, Jesus. Derrama da tua graça, continua, meu Deus, salvando almas deste lugar. Enfermidades mortais, meu Deus, elas venham ser curadas, meu Deus, à vista de muitas pessoas, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado, Pai. Abençoa, meu Deus, o pastor dessa igreja, Pai. Continua sendo com ele, meu Deus, aonde quer que ele estiver, Pai. E que tuas bênçãos alcancem todos neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Amém. Quero aqui mais uma vez agradecer o Adão, que teve a confiança, Moldei também teve a confiança de nos chamar. Me sinto honrado, é uma honra estar aqui com a igreja. Apesar de eu ser ruim de gravar local, e afasta as pessoas, assim, mas já estou a conhecer, às vezes quando os irmãos do mercado, por outro lado, já está começando a ficar familiarizado aqui na congregação. É uma honra, tá? Com os irmãos, quero aqui agradecer a minha oportunidade, tá bom? E quando os irmãos tocar no coração dos irmãos, tem que ser na direção de Deus. Tocar no coração dos irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos ali do Taquari, de número 5, e aqui agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Deus.